Bom dia, uma excelente quinta-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2026. Estamos a 184 dias de oração. Hoje a leitura é de 2 Samuel 8, 9, 10 e 11. Bom, do 8 continua falando das vitórias militares, né, de Davi, das lutas que ele teve. No 9 tem 9 é um capítulo muito interessante, que Davi pergunta se existe alguém da família de Saul para quem ele pudesse mostrar bondade, porque por causa do Jonatas, que é amigo de Davi. E aí eles descobrem que tem um filho de Jonatas que ainda estava vivo, que é Mefibosete, que era aleijado das duas pernas. E aí Davi traz ele pro palácio e fala assim: não tenha medo, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Ele passou de uma pessoa que estava vivendo um estado de miserabilidade para alguém que agora possuía terras, e além disso foi comer na mesa do rei todos os dias. Olha só que interessante. E aí ele passa daquele momento em diante a comer todos os dias na mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Eu gostei demais desse capítulo inteiro, né? Que Davi honra a amizade que teve com Jonatas e honra o rei também, Saul, primeiro rei. No 10 ele fala sobre Davi derrotando os amonitas. No 11, aí tem uma história que é muito conhecida, que é sobre Davi e Betseba. Uma coisa interessante que no versículo 1 fala assim: no início do ano, época em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi não vai para a guerra. Era para ele ter ido para a guerra, aí ele não vai. E pelo fato dele não ir, ele acaba pecando gravemente. Ele tá andando, depois que ele acorda, ele tá andando no terraço do palácio, ele vê uma mulher muito linda, que é a Betseba, chama ela pro palácio e tem relações com ela e ela fica grávida. Ela era casada. E aí ele manda, e o esposo da Betseba é o Urias, que é um dos soldados de Davi. Aí Davi manda chamar Urias, e Urias era um homem tão justo que Davi fala para ele assim: dorme aqui essa noite, amanhã você volta para a guerra. E aí, em vez de ir para a casa dele, ver a esposa dele, descansar, ele fica ali na porta do palácio, junto com os outros soldados. E aí Davi chama ele e fala assim: ué, por que você não foi dormir com a sua esposa? Porque ela ficou grávida de Davi. Por que você não foi lá ficar junto com a sua esposa? Aí Urias responde: a arca e o exército de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu comandante, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com a minha esposa? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Olha tanto que ele é justo. Aí o que Davi faz? Outro pecado. Davi manda Urias para a frente de batalha, onde era certeza que ele ia morrer. E ele morre. Aí a Betseba cumpre o tempo de luto e Davi traz ela para dentro do palácio para ser uma das suas esposas. E ela tá grávida e ela dá à luz a um filho. Paramos por aqui. Amanhã continuamos essa história. Parece novela mexicana, gente. Que horror. Mas assim, vai ter um final bom. Calma, ainda vai ter um final bom. Davi peca, ele erra ali, mas mais pra frente você vai ver que ele vai se arrepender e pede perdão pra Deus, que é o mais importante, né? Ele pede perdão pra Deus, ele jejua, ele se arrepende de verdade, ele não faz isso mais. Só que tem as consequências do pecado. E aí nos próximos capítulos que a gente vai ver as consequências do pecado de Davi, que são consequências graves. Deus perdoa seu pecado, mas tem as consequências de tudo que você fez. E as consequências às vezes são duras. Então é melhor não pecar. É melhor se tornar
santo e evitar esse tipo de coisa. Amém? Bom, gente, eu faço um roteirinho de motivos de oração. E eu ri, porque assim, meu motivo de oração hoje é que eu e toda a minha família possamos cuidar do corpo. E no momento eu estou totalmente sedentária. Não ando fazendo nenhum tipo de exercício e eu preciso, é importante todos nós fazermos. Então assim, eu não tô indo em nenhuma academia, eu tô muito sedentária. Isso é horrível, mas eu vou orar que Deus vai mudar essa situação. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero me colocar na Tua presença, Senhor, para Te pedir pela minha família, que nós possamos cuidar do corpo, porque o corpo é templo e morada do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a exercitar e a fazer algo para cuidar melhor de nós, porque o Senhor nos deu uma missão e nós precisamos deste corpo para fazer essa missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, hoje eu estendi muito tempo. Me perdoem, mas é isso. Tudo que eu tive a falar hoje. Até amanhã.